bastante pra me fazer completo. O São Bento era grande, mas não grande o bastante pra me fazer completo. Foi aí que meu bom mestre me disse com emoção que o dom de ser completo não se encontra aqui no chão. É coisa que vem do alto, do mais alto que os mais altos, o alto da criação. É coisa que vem do alto, do mais alto que os mais altos, o alto da criação. O mestre pediu então, me apresenta a solução. Essa nossa causa precisa de um arquiteto pra montar seu coração. Ele também pôs um meio para o homem encontrar. Ele andou por essa terra justamente para ensinar que o homem para ser forte não precisa muita sorte, basta a vida lhe entregar. Que o homem para ser forte não precisa muita sorte, basta a vida lhe entregar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí mais um dia no P15. Para quem não sabe o que é o P15, é formação profissional em 15 minutos. Como eu estou em período de férias, né? Eu já havia combinado com vocês aí que estão acompanhando no grupo. Como eu estou no período de férias da capoeira, eu vou fazer 30 minutos, tá bom? Porém, uma vez por semana. Então, até semana passada eu não fiz, descansei. Até semana retrasada a gente estava fazendo 2 dias por semana com duração de 15 minutos, por isso P15, tá? Então o P15 é uma formação profissional em 15 minutos e hoje eu vou estar passando para vocês em 30 minutos, tá bom? O conteúdo que eu vou passar para vocês, ele pode ser utilizado em qualquer área, tá bom? Desde que você queira ser autônomo, né? Desde que você queira trabalhar com o seu nome, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Jailson Dionísio, tá? Eu atuo com esportes, a minha modalidade específica é a capoeira, tá? A modalidade que eu aprendi quando criança, me apaixonei por ela, através dela fiz faculdade, consegui entrar em lugares incríveis e eu já atuo com ela, tá bom? Então a gente estava falando sobre crianças, né? Então é o modelo que nós estamos atuando, né? Então esse modelo educacional, ele se encaixa muito em escolas, né? Também em centros culturais, esportivos, mas ele é específico para escolas, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês sobre modelos pedagógicos, tá bom? Vocês sabem o que é modelo pedagógico? Escreve aí para mim se você sabe o que é um modelo pedagógico. Se não sabe, vamos aprender juntos. Lembrando que esse curso que eu estou ministrando para vocês, eu já iniciei ele há um pouco mais de 3 anos. É um curso pago, porém estou dando para vocês de graça, tá? Eu investi mais de 40 mil reais em formação, em faculdade. Só de faculdade eu tenho 5 faculdades. Fora cursos de extensão, cursos de especialização, tá bom? Sem falar na minha experiência profissional, que são mais de 10 anos trabalhando com isso, tá bom? Com esportes e específico em capoeira, tá bom? Então eu vou começar aí, vou parar de enrolar e vamos embora. Então, modelo pedagógico, tá? Primeiro, é importante que você entenda que existem 3 modelos para se atuar, tá bom? Para atuação, tá? O mais comum é o modelo cultural, tá bom? Ou seja, centros culturais, associações de capoeira, tá bom? E aí nós temos o modelo esportivo, que seria para competições, e o modelo educacional, que seria um modelo para estar atuando em escola, tá bom? Em escola, principalmente em creches, tá bom? Com crianças. Atualmente, eu trabalho com crianças a partir de 2 anos de idade, mas eu conheço pessoas que trabalham com bebês e recém-nascidos. Ainda não é o meu
o meu forte, né? Trabalhar com bebês. Então eu pego a partir dos 2 anos de idade, que é o propósito de trabalhar questões psicomotoras, que nem eu já havia dito para vocês nas aulas anteriores, tá bom? Então vamos lá, entendam que existem 3 modelos, tá bom? Desses 3 modelos que existem, se você vai atuar em escola, tá? O modelo cultural ele não serve, tá bom? Isso eu já venho falando para vocês faz tempo. Mas é importante que vocês tenham essa percepção, tá bom? Que esse modelo cultural não serve para a escola. Por quê? Ele é característico para um centro cultural, tá? Que nem eu sou o fundador do Pegadas da Areia, onde nós trabalhamos com atividades culturais. Então, assim, algumas coisas até se conversam, mas praticamente 70% não tem nada a ver, tá bom? Praticamente 70% do conteúdo proposto não tem nada a ver. Só para vocês entenderem, isso que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: dentro da escola não pode haver exclusão, né? Nós estamos lá com um projeto de inclusão. E dentro dos centros culturais, a gente também tem um projeto de inclusão. Mas em muitos momentos há exclusão, que nem o exemplo. Os rituais, né? Os rituais. Então, toque de São Bento pequeno, toque de São Bento grande, toque de Benguela. Esses toques, eles são divididos por graduações. Que nem um exemplo. O toque de São Bento pequeno, todos podem jogar. Toque de Benguela, somente alunos com a 2ª graduação em diante. Ou seja, alunos com a 1ª graduação, eles são excluídos. Eles não podem fazer esse tipo de jogo. Que nem um exemplo, São Bento Grande. São Bento Grande é um jogo de graduado, tá? Onde alunos da 3ª graduação participam. Ou seja, tem exclusão do 1º cordão, do 2º cordão. Por isso que não casa, tá bom? Porque na escola você não pode fazer uma roda de capoeira e falar assim, você não vai jogar porque você não tem essa graduação. Isso não existe, pelo amor de Deus, tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você pode fazer rodas características, então, dentro de uma escola. Então, um exemplo, você fala assim, olha, eu quero que jogue somente meninos com meninas, eu não quero que jogue 2 homens ou 2 meninas. Ou seja, para ter um trabalho de interação, um trabalho até mesmo de empatia, né? Isso a gente pode fazer na escola, tanto no cultural, mas os rituais não podem ser feitos dentro da escola, porque a escola ela tem um outro viés, ela tem uma outra ideologia, tá bom? Então, explicando para vocês que o projeto da escola é da escola, né? O projeto pedagógico de escola, ele é utilizado em escola, ele não é utilizado em centros culturais, que nem eu falei para vocês agorinha. Na escola a gente trabalha praticamente com, no máximo, 2 toques, tá? Mas o São Bento pequeno, ele é praticamente o que mais se faz. O outro toque é Amazonas, né? Então a gente coloca as crianças para brincar com o Amazonas. Então entenda o seguinte, que o toque de São Bento pequeno da escola, ele é um toque que trabalha a interação, a comunicação e cooperação. Dentro dos centros culturais, isso funciona também, tá bom? Mas eu preciso dar mais estímulos para os meus alunos. Então, dentro dos centros culturais, eu preciso estimulá-lo mais. Então, eu preciso que eles desenvolvam autonomia. No São Bento pequeno desenvolve autonomia? Sim, mas no São Bento pequeno eu não consigo extrair o meu máximo, porque ele é um jogo, praticamente, é um jogo combinado, porque eu não posso acertar o pé no meu colega. Então, se ele sabe que eu não vou acertar o pé dele, então ele não vai fazer nenhum esforço para estar saindo. Então, ao invés de eu estar contribuindo para o desenvolvimento dele, eu estou atrapalhando. Então, dentro dos centros culturais, há desafios, há propostas, né, para desenvolvimentos corporais, cognitivos. Professor, você faz isso, e isso não deve fazer na escola? Sim, a gente faz, só que de uma outra forma. Por quê? Se eu colocar uma disputa no jogo de capoeira dentro de uma escola, vai acontecer o quê? Acidente, pode acontecer acidente. Vai acontecer? Não, mas a probabilidade é grande de acontecer. E aí você vai responder o quê? O pai dessa criança. Se o pai está pagando para a criança ter interação, brincar, se divertir, imagine só, o pai ficar sabendo que o filho dele tomou uma pesada de propósito, né? Porque se é um jogo de Benguela,
ninguém acerta o pé no outro sem querer, né? Eu acerto porque quero. No salmento grande piorou. No salmento pequeno acontece o acidente, tá? Então, a gente tem que fazer essa divisória, tá bom? Você tem que ter essa consciência, tá? Então, aqui eu falei sobre o modelo cultural, né? Que ele não cabe dentro da escola. Assim, algumas coisas, tá bom? Então, vai pegar aí 30%. Vai pegar, na verdade, algumas características dos trabalhos culturais e trazer dentro da escola. Isso tem que ser filtrado. Que nem um exemplo, né? A questões dos rituais do jogo. Então, ele deve ser totalmente diferente dentro de uma escola. Outra coisa, os golpes. Então, eu não posso estar ensinando golpes, que nem um exemplo, tesoura dentro de uma escola. Se você ensina tesoura dentro de uma escola, você tá biruta da cabeça. Porque isso não se faz. Tesoura é um golpe lesivo. Tesoura pode machucar. As crianças da escola, eles fazem capoeira, sei lá, uma vez na semana. Os centros culturais, eles fazem 2 ou 3, sem falar que eles vão para outros centros. Então, nos centros culturais, nós fazemos as quedas, porque faz parte da cultura e ele aprende a cair. Dentro da escola, nós não temos tempo para ensinar isso, porque dentro da escola não é lugar para ensinar queda. Consegue entender isso? Então, uma outra coisa para vocês é entender. Então, eu não posso ensinar todos os tipos de golpes. Eu não posso ensinar os jogos, né? Então, a questões psicomotoras todas. Eu não posso estar ensinando, na verdade, eu até posso, mas não tem necessidade nenhuma. Por que eu tenho que ensinar salto mortal dentro de uma escola? Um exemplo. Por que isso? Sendo que tem pessoas que ensinam, né? Na verdade, eles tentam, porque eu nunca vi na vida uma criança aprender isso dentro da escola. Ele aprende dentro de um centro esportivo, dentro de um centro cultural, porque exige tempo, exige um preparo, tá bom? Tem todo um processo por trás disso. Aí tem professores que vai lá, vou ensinar meu aluno a dar salto mortal. Na verdade, você está frustrando ele. Ah, mas eu consegui ensinar. Será que você conseguiu ensinar ou ele praticou em outros lugares? Né? Então, e sem falar que escola é lugar de inclusão, né? Então, você tem que ensinar, grava isso na sua cabeça. Você vai ensinar salto mortal para o seu aluno. Vamos supor que você tem uma turma de 10 alunos. Você tem que fazer com que 7 aprenda, tá bom? Se você não fizer com que 7 alunos aprendam, seu método, desculpa, não vale nada, tá bom? Fazer 3 fazerem salto mortal, isso é uma margem padrão, né? Então, nenhum aluno é igual ao outro, né? Tem uma média, isso chama-se curva de Gauss, tá bom? Mas se você conseguir fazer 7 alunos virar salto mortal, legal, então é um método bem bacana. Mas é perca de tempo, porque lá a gente está para ensinar outras coisas, principalmente os valores, tá bom? Aí agora, esportivo, né? Por que eu não posso ensinar modelos esportivos dentro de escola? Porque os modelos esportivos, eles são exclusivos, então eu seleciono os melhores alunos. E na escola a gente não pode selecionar os melhores, a gente tem que incluir. A gente inclui o mais habilidoso com o menos habilidoso, com o que tem mais dificuldade, com o que tem menos dificuldade. Então a gente tem que incluir. Nos centros esportivos, né? Então a gente está trabalhando com o quê? Com competições. Então há uma seletiva, há um processo de seleção. Em Santana de Parnaíba a gente tem uma turma, né, chamada Celeiro, que são alunos que vão para competições, são alunos que têm uma preparação específica para competir. Então entendam isso. Em Santana de Parnaíba nós temos as aulas normais, né, de capoeira, e para os alunos que gostam de competir, que têm espírito de competição, que isso é muito bom, e os que não têm também, não tem problema nenhum, isso é da pessoa, tá? Então a gente tem um horário específico para dar treino específico, então a gente faz treinamento específico para esse público, tá bom? Então, que nem um exemplo, o treinamento específico, ele exige muita repetição, tá bom? Consciência corporal, tá? E dentro de um trabalho educacional, isso é chato. Você pegar uma criança e falar assim, olha, você vai fazer 30 agachamentos. Você é louco, a criança vai ficar frustrada, porque é sem graça fazer agachamento. E é sem graça mesmo, tá bom? Agachamento a gente faz porque é necessário, mas... Poxa, entre um agachamento, por que não brincar de canguru? Um exemplo, um pega-pega canguru. Trabalha
os mesmos estímulos, né? Então trabalha a questão de flexão de quadril, flexão de joelho, tá dando estímulos de agachar e subir, e é divertido. Que nem um exemplo, vivo morto. Nossa, que delícia esse agachamento do vivo morto. Então é uma competição lúdica, e é isso que vocês têm que entender. No esportivo a gente faz o quê? Um treinamento pautado em repetição, onde o lúdico praticamente não acontece. Porque ele tem que superar os seus limites. E dentro do trabalho educacional, não importa o competitivo, o que importa é o lúdico, tem que ser prazeroso, tem que ser divertido. Então, por isso que muitas coisas do competitivo não se enquadram na escola. Então, questões de regras, questões de postura, né? Então, a ginga tem que ser o braço desse jeito, o martelo tem que ser assim, a benção tem que ser de tal jeito. Então, isso não funciona dentro da escola, porque nós não estamos lá para ensinar técnica, nós estamos lá para ensinar os movimentos da capoeira de acordo com cada criança, tá? Então a gente tem que respeitar os limites dessa criança. Então nível de flexibilidade, nível de consciência corporal. Então isso a gente tem que ter essa atenção, tá bom? Que são duas coisas distintas, né? Tanto é que dentro das competições esportivas, não existe nem grau de graduação para competir, é por peso e idade, tá? Então as competições, elas são por meio de peso da criança e a idade, não é por conhecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Legal. Então, depois que você aprendeu a separar essas três coisas, o que é educacional, o educacional ele tá onde? Dentro da escola. O que é cultural, o cultural tá onde? Dentro das associações, escolas de capoeira. E o que é esportivo tá onde? No centro esportivo. Pessoal, entenda o seguinte: na escola eu ensino crianças a jogarem capoeira. O máximo que ele vai ser um jogador de capoeira, ponto. Conhecendo a cultura, a tradição. Dentro dos centros culturais e esportivos eu vou formar mestres de capoeira, tá? Então eu vou formar mestres. Por que mestre? Porque é a última graduação. A gente não fala professor porque professor é uma fase, né? O mestre é o último estágio. Então, dentro dos centros culturais, a gente vai formar mestres. E dentro dos esportivos, a gente vai formar atletas, tá bom? Vai formar atletas. Para quem participa de competições, ele não vai evoluir, ele não vai ser um professor. Pode até ser, mas a finalidade é o quê? É trabalhar esse aluno para que ele seja um campeão, né? Então, ele vai trabalhar o quê? Aspectos emocionais, vai trabalhar aspectos corporais para que ele seja um verdadeiro campeão, tá bom? Então, vocês entenderam essas três coisas, que são três objetivos diferentes, e aí nós temos os princípios e os valores. Isso ele está relacionado aos três, tá? Poxa, professor, o que é princípio? O que é valor? Vamos lá. São coisas que são imensuráveis. Eu não consigo medir o quanto de respeito você tem. Eu não consigo mensurar o quanto de empatia que você tem. Então, tudo aquilo que é imensurável são valores e é necessário ter. Então, eu tenho que respeitar você, tá bom? Independente das suas crenças, independente de tudo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que respeitar você. Então, o respeito, ele é um valor. Empatia, então, a capacidade de eu me colocar no lugar do outro, é um outro valor. Cooperação, então a cooperação é eu cooperar com o meu aluno, eu tenho que cooperar com o meu colega. Então a cooperação é um valor também. E existem muitos outros valores. Professor, isso tem que ter com esses três perfis, né? Esses três modelos, tem que ter, tá bom? Tem que ter, tá? Então isso é o que faz um ser íntegro, né? Então nós estamos lá para contribuir também na formação de seres holísticos, né? Ou seja, seres completos, seres íntegros, tudo bem? Porque não adianta nada o cara ser um excelente atleta, tá bom? E não ter ética, não ter postura, né? Não saber ouvir. Olha que horrível isso, né? Dentro da escola a mesma coisa. Então o aluno desenvolve bem a capoeira, mas dentro de uma aula de português responde ao professor, dá trabalho em casa. Então tem que ser um equilíbrio, sabe? Tem que ser um equilíbrio. Esses valores, eles têm que estar sempre presentes. E dentro do cultural a mesma coisa, tá bom? Só que dentro, só para vocês entenderem, esportivo é competição, tá?
Cultural é formação de professor e mestre. E o escolar, formação de jogadores de capoeira. São 3 coisas distintas. Eu acho que vocês entenderam. Dá um joinha aí se vocês entenderam. Pessoal, se vocês quiserem compartilhar, eu agradeço, tá bom? Pode compartilhar esse material. Acredito que esse material vai ser de grande utilidade para vocês, né? Um material que, graças à pandemia, eu estou disponibilizando gratuitamente com muito coração, tá? Coração, esse conteúdo que eu estou dando para vocês, que vocês utilizem mesmo, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre as aulas, né? Peraí, algo importantíssimo aqui. Depois que você entendeu esses três modelos pedagógicos, você tem que criar o seu próprio. Então, assim, se a academia que você segue, o líder lá, o presidente, ele trabalha apenas em escola, ele trabalha apenas com centros culturais ou esportivos, você não deve pegar o método dele e aplicar dentro da escola, porque é um método distinto. O que seria interessante? Ou você cria o seu método, ou você pega um método de alguém que já faz isso, que nem eu tenho o meu próprio método. Existem vários profissionais, professores e mestres que têm um método voltado às escolas. Então você pode pegar esse método, copiar, e não tem problema nenhum, a gente está aí para compartilhar isso, né? Se a gente não compartilhar o que sabemos, a gente vai morrer com esse conhecimento. Olha quanto de egoísmo isso, né? Então a gente tem que abrir isso mesmo, tá bom? E lembrando que não tem verdade absoluta, tá, pessoal? O que eu tô falando para vocês hoje é o que eu acredito que é a minha verdade, que é diferente da sua verdade. E assim, eu respeito a sua verdade também. A verdade é só uma só. A verdade é aquela que você acredita. Então eu acredito que isso é verdade para mim porque deu certo, tá bom? Então deu certo para mim, pode dar certo com você? Pode. Pode dar errado com você? Pode, porque nós somos diferentes, né? Então tem a questão da didática também. A minha didática, ela é totalmente diferente da sua, tá bom? Mas nada se cria, tá? Tudo se transforma, tá bom? Vamos lá então. Então você deve... Interessante que você crie o seu próprio método, porque aí você vai ter a sua identidade com o método, tá bom? Quando você pega o método de uma outra pessoa, eu fiz muito isso. Copiei muitos métodos das outras pessoas, quebrei a cara, porque não tinha nada a ver com a minha identidade, tá bom? Então, quando você criar o seu próprio método baseado no método de outras pessoas, entenda que a sua aula tem que ter uma rotina, tá bom? Essa rotina de 3 eixos, que é o começo, o meio e o fim. Então, assim, o começo das suas aulas, ela tem que ter uma rotina, que nem um exemplo. Nas minhas aulas, independente de onde eu trabalho, porque isso é meu, tá, pessoal? Então, independente de onde eu trabalho, as minhas aulas têm a questão do cumprimento. Então, a gente se cumprimenta, né? O boa noite, ele tem que estar presente. Que bom que você veio. A gente sempre faz isso com os alunos. Eu procuro fazer sempre uma reflexão inicial, né? Então, como vocês estão, né? Dar uma mensagem positiva. Então, isso faz parte do meu método. Depois vem o conteúdo que eu vou ensinar. Então, dentro desse conteúdo é interessante que tenha uma diversidade de atividades relacionadas a isso. Eu estou falando para vocês relacionado à escola, mas você pode utilizar isso em qualquer lugar, tá bom? Então, vamos lá, pegando dentro de uma escola. Vamos supor que eu tenho que ensinar um rabo de arraia. Um rabo de arraia, ele é feito de quê? De chute, ele é feito de giro e ele tem um posicionamento, né? Tem um posicionamento de colocar as mãos no chão. Então eu posso fazer várias atividades com esses 3 elementos. Então eu posso fazer, que nem um exemplo, a atividade do chute. Eu posso levar uma bola de futebol, um exemplo, né? Eu posso levar bexiga, eu posso levar raquete, eu posso trabalhar giro. Então são muitas atividades que eu vou fazer para que o aluno desenvolva ou potencialize esse movimento. Poxa, qual que é a diferença, professor? Desenvolver é assim. Então o aluno ele não consegue fazer, um exemplo, esse rabo de arraia por questões de equilíbrio, porque é muito comum. Então falta de equilíbrio faz com que ele faça meio desajustados, e isso é normal também. Então, como ele tem essa dificuldade de equilíbrio, eu posso estar passando atividades de equilíbrio para ele,
tá? Então, para esse movimento, então, tudo que eu faço relacionado a equilíbrio vai melhorar. Então, posso fazer um abdominal, posso fazer uma prancha. Ah, professor, mas fazer abdominal é chato. É chato, então faz uma brincadeira. Como é ser brincadeira? Canta uma musiquinha, pede para os alunos deitarem, pede para eles sentarem. Ou, um exemplo, pede para ficar em dupla e aí ele segura, uma raquete, um caxixi, aí segura esse caxixi e dá pro colega, o colega passa para ele. Então tem que ser algo inconsciente, ele tem que estar fazendo esse movimento pensando no lúdico, então ele tem que se divertir fazendo esse movimento e não fazer por fazer, porque eu fazer esse modelo de repetição é chato para crianças, tá? Dentro de um centro esportivo é bacana, ele tem que fazer e entender que isso vai ser bom para ele. Tá bom? Então, tudo que é relacionado a equilíbrio vai melhorar. Então, o chute, né? O chute do rabo de arraia, ele é para trás e não para frente. Então, eu tenho que estimular glúteo. Então, fazer com que esse aluno faça o aviãozinho. Sabe o aviãozinho? Aí, olha só que legal. Você faz um pega-pega com eles, está correndo, aí você fala assim, estátua. E aí, quando eles fizerem a posição de estátua, eles têm que ficar na posição do aviãozinho. E eles têm que ficar nessa posição do aviãozinho o máximo de tempo possível. E aquele que baixar o pé primeiro perde. Olha só que legal. Então ele vai desenvolver esse movimento de uma forma dinâmica e prazerosa, tá bom? Então dentro da escola a gente trabalha muito esses aspectos lúdicos, tá? E aí a gente já falei do inicial, já falei do conteúdo que seria o objetivo, né? Tem que ser diversificado. E aí vem o encerramento. Normalmente eu sempre finalizo, e isso é o correto, isso eu não abro mão nunca, a não ser quando não dá tempo, né? Devido à correria da atividade, às vezes tem uma demanda muito grande, algum aluno, começa a causar na aula, a gente tem que conversar, enfim. Mas no encerramento eu procuro fazer um ritual também, eu procuro fazer essa mesma rotina. Então a gente fica em círculo e ali a gente reflete algumas coisas, a gente faz algumas perguntas com relação à aula para mim entender o que eles absorveram da aula. Depois eu peço para cada um fazer um agradecimento, né? Então a gente tem que ser grato a tudo, tá bom? Então, olha só, eu ensinando um valor para ele, o valor da gratidão, né? Nós temos que ser gratos a tudo, tá bom? E aí depois a gente sauda e finalizamos. Então a aula ela tem um começo, meio e fim, tá bom? E agora a gente vai estar chegando próximo do fim. Agora eu vou falar sobre uniformes, tá? Então, se você for trabalhar dentro de creches, escolas, é interessante que você não leve o seu uniforme cultural, porque cultura é cultural, educacional é educacional, né? Então, o aluno tem que se identificar. Então, quando você for criar esse uniforme, então tem que ser algo que faz parte da realidade dos alunos. Então, se você vai trabalhar com criança, então é legal que esse uniforme ele tenha cores, tenha animais, tá bom? Se você vai trabalhar com adolescente, então tem que ser algo mais voltado para o público adolescente, tá bom? As graduações dos centros educacionais, elas têm que ser diferentes do cultural, porque dentro do cultural, funciona assim, dentro do cultural, o aluno tem que aprender os fundamentos da capoeira, os fundamentos básicos necessários. Então, dentro do cultural, o aluno tem que aprender o quê? Defesa, ataque, usar a defesa e ataque. Aí nós temos as acrobacias, usar as acrobacias, toque de berimbau, toque de pandeiro, toque de atabaque, as cantigas e tem o contexto histórico. Então isso tudo faz parte do cultural. E esse aluno ele recebe uma graduação mediante ao seu desenvolvimento a isso. Então existe uma escala, né? Então tem um padrão, né, de números de movimento, tá bom? E uma comparação do aluno com ele mesmo. Então eu não comparo, se você compara aluno com outro aluno, você está estragando seus alunos. Você tem que comparar o seu aluno com ele mesmo. Então, um exemplo, eu tenho um aluno chamado João. E aí o aluno João, vamos supor que ele sabe, na última avaliação que ele fez, o aluno João sabia fazer 8 movimentos. Aí eu registrei isso, né, no computador. Aí numa próxima avaliação vamos ver quantos movimentos esse aluno João aprendeu. Então eu olho o que eu ensinei e o que o João aprendeu. Se o João sabia 8, agora o João sabe 15, o João teve um progresso. Então se o João teve um progresso e esse progresso foi dentro de uma margem, uma média positiva,
o João vai ser contemplado a uma graduação. Se o João não atingiu, o João não vai pegar a graduação. O João vai ficar triste, vai chorar, porque isso é dentro de um critério cultural, né? Então isso faz parte de um crescimento cultural. Agora, dentro da escola, eu não tenho que exigir isso do aluno, porque a gente não está formando professores e mestres. Então eu faço uma avaliação relacionada ao desenvolvimento dele com ele mesmo, é claro, mas eu não quero saber assim, a gente faz uma avaliação de movimentos, mas vamos supor que eu ensinei 8. O aluno aprendeu 4 movimentos, tá? Então ele aprendeu 4 movimentos, teve uma melhora na condição de jogo, concentração, atenção. Esse aluno ele pode pegar uma graduação, tá bom? E essa graduação está relacionada praticamente ao quanto ele evoluiu como pessoa e não como capoeirista em si. Então eu não vou estar lá avaliando o nível técnico, até porque é limitado, né? A gente não vai ensinar queda dentro da escola, então a gente vai ensinar o que? As questões do jogo, né? Então ataque, defesa. E isso quando é simples, é simples. Então a gente tem que procurar fazer o que? Evolução humana, então o desenvolvimento dele. Então como é que está o caráter desse aluno? Então ele respeita o colega? Ele respeita a colega dele? Então existe, dependendo da faixa etária, uma rivalidade muito grande, isso com faixa etária de 7, 8 anos, é uma rivalidade muito grande de meninas com meninos. E é desnecessário. Então, o que a gente está lá ensinando para eles? Né? Então, é isso que a gente tem que colocar como uma pauta de avaliação, tá bom? O desenvolvimento dele em si. Então, como que ele está na sala de aula, como que ele está no relacionamento dele com os pais, né? E é claro, o aluno é bagunceiro, muito provavelmente por falta de atenção de pais, né? Porque os pais, na verdade, o filho é o reflexo do pai, né? Não adianta o pai querer jogar a responsabilidade para os professores. Isso é responsabilidade do pai, né? Então o pai que tem que ensinar, o pai que tem que educar. Olha, onde você for, primeiro você tem que pedir licença, por favor, bom dia, obrigado. Isso é o mínimo, né? E nós, professores, a gente apenas trabalha junto. A gente lembra o aluno, olha, você tem que fazer isso, cara. Mas o pai que tem que dar exemplo. E assim, não adianta nada o pai cobrar. A gente vê muitos pais cobrando, mas os pais não fazem. Que nem... Tem casos de aluno obeso, né? Aí o pai fala assim, eu falo para esse aluno ir para academia. E o pai é obesão também. O pai com uma barriga enorme. E o pai fala pro filho, só que o pai não faz. Então tá errado. O pai ele tem que ser exemplo. O pai ele é exemplo, a mãe é exemplo. E isso é importante. Então é interessantíssimo os pais, né, a gente ter essa consciência, e a gente tem que falar para os pais, infelizmente, né, a gente tem que falar, olha, o seu filho ele está respondendo muito porque você não está dando atenção em casa. Entendam isso, galera. É um aluno que fica chamando atenção na sala de aula, né? Então, em qualquer âmbito, tá? Então, seja no cultural ou no esportivo. Então, um aluno que responde, que está lá brigando. O que acontece? Quando ele está brigando, aí o professor vai fazer o quê? Vai brigar com ele, né? Poxa, brigar assim, né? Vai chamar atenção. E aí ele vai entender assim, nossa, eu fiz algo de errado, chamei a atenção do professor. Eu vou continuar fazendo coisas erradas. E aí o que o professor faz? O professor satura de chamar atenção, convoca os pais. Aí fala assim, então eu só consigo a atenção dos meus pais se eu causar na sala, é isso mesmo? E aí ele vai fazer isso, porque isso é o que chama a atenção dele. Tá bom? Teve um caso de um aluno meu aí um tempo atrás, que os pais viviam criticando porque ele fazia capoeira, né? Criticava, só que nunca deu atenção. Aí o moleque se envolveu com drogas, aí os pais começaram a dar atenção para ele. E o que ele fez? Se enfiou mais nas drogas, porque foi uma forma de chamar a atenção dos pais. Então os filhos, eles, infelizmente, eles utilizam de tudo para chamar a nossa atenção, tá bom? Então vamos lá. Então, aí a gente estava falando sobre as graduações, né? Então é importante, dentro da escola a gente trabalha com graduações diferentes, com cores diferentes, objetivos diferentes. No máximo que o aluno vai ser dentro de uma escola é um jogador de capoeira. E dentro do centro cultural ele vai ser o quê? Vai ser um mestre de capoeira. E dentro de um centro esportivo ele vai ser o quê? Ele vai ser um atleta de capoeira, tá bom? Questões de batizado, cerimônia ou formatura, tá? Então tem que ser totalmente diferente dos culturais, porque
porque você está dentro de uma escola, então você tem que respeitar o aluno. Dentro do centro cultural, a tradição é dar uma queda, né, no aluno. Na verdade, isso foi imposto, tá? Isso foi imposto. Quem criou o batizado foi Mestre Bimba. E dentro do conceito de Mestre Bimba não tinha lá dizendo assim, você tem que dar uma queda. Não, ele fazia um jogo com formato, às vezes o formato dava uma queda, às vezes não. Só que isso, depois de 70, teve muitas discussões, sabe? E aí foram criando as metodologias de queda. E uma coisa interessantíssima, né? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim. Inclusive eu fiz uma entrevista um tempo atrás com um capoeirista antigo e ele disse o seguinte, que lá atrás os mestres sabiam derrubar, né? Ou seja, se lá atrás sabiam derrubar, os de hoje não sabem, né? Aí falou assim, lá atrás os mestres sabiam derrubar, eles fazia de um jeito com que o aluno caía e não se machucava, sabe? O aluno, ele simplesmente deslizava. E a pergunta que eu faço para vocês, se eu deixo em aberto isso para vocês, se vocês quiserem questionar, podem questionar. Eu pergunto para vocês o seguinte, os alunos lá de trás, será que, lá atrás, né, voltando no passado, será que os mestres sabiam derrubar ou os alunos que sabiam cair? Já pararam para pensar nisso? Porque você pode ser o melhor aplicador de queda. Se você pegar uma pessoa que nunca caiu, ela vai desabar, vai quebrar braço, pode ter traumatismo craniano, porque ela não sabe cair. E lá, muito tempo atrás, eu lembro da minha experiência, né? Eu nasci em 87, eu subi em árvores, eu pulava rio. As crianças de hoje não tem árvore para pular, não tem rio para pular, então assim, a gente caía, né? Eu andava de carrinho de rolemã, caía, de bicicleta caía. Hoje as crianças andam em bolas de cristais, né? Não caem. E aí a gente fala assim, será que o problema está nos mestres de hoje que não sabem derrubar ou as crianças de hoje que não sabem cair? Né? Então use isso como uma referência, né? Quando vocês ouvirem uma discussão assim, os mestres do passado sabiam derrubar, será que sabiam mesmo? Ou será que as crianças dos passados sabiam cair? Né? Então tem uma discussão muito grande com relação a isso. Então eu não admito, não permito quedas dos alunos dentro da escola e até mesmo os alunos iniciantes. Eu peito mesmo, não estou nem aí, o trabalho é meu. Se o aluno se machucar, o responsável é eu, então eu não dou a ousadia e liberdade para professor ou mestre tá machucando os meus alunos, né? E a gente respeita, né? Então assim, a gente respeita as pessoas, mas a gente quer respeito. Então se as pessoas não respeitam o nosso trabalho, elas não são bem-vindas, né? Então a gente tem que deixar isso bem aberto quando você for fazer o seu batizado. Olha, aqui tem que ser desta forma, eu não admito isso. Você tem que impor isso. Porque quando você vai para a festa dos outros, você vai para os eventos que te convidam, você segue o que é dito. Então, eu mesmo, quando eu vou para eventos de capoeira, o pessoal fala assim, olha, é para derrubar. E dependendo do aluno, não derrubo. Tá? Aí tem pessoas que falam assim, nossa, mas nem derrubou. O aluno sabe cair. Né? Então, enfim, a gente tem que ter essa consciência. Então é melhor, pessoal, você ouvir assim, falando assim, você nem derrubou, meu, tipo, sabe, é como se você não soubesse derrubar. É melhor você ouvir um ou dois falando, você nem derrubou, do que você ouvir todos falando assim, caramba, você machucou o moleque, hein? Então eu prefiro pecar na falta do que no excesso, né? Então é melhor eu cuidar do aluno, né? Então a questão de preservar a integridade física do meu aluno, tá bom? Do que prejudicá-lo, tá bom? Galera, é isso o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A gente vai ter P15 agora semana que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, comenta aí se tiverem alguma dúvida, tá bom? Obrigado aí, Marcelo, Mazap, acompanhando, Luzinha. Um beijão no coração de vocês. Um bom descanso, viu? Tchau, tchau.